Simão aprendeu desde menino a ler os sinais do céu e do mar. Cresceu em Betsaída, cercado pelas águas do lago da Galileia, com os pés descalços sobre a areia molhada e os olhos atentos ao movimento das redes. Filho de Jonas, um pescador experiente, herdou não apenas o ofício do pai, mas também a luta silenciosa de quem levanta cedo para tentar de novo, mesmo quando a rede volta vazia. Sua infância foi moldada pelo vento do norte e pelo cheiro forte do peixe fresco. Seu coração, porém, escondia uma inquietação maior do que as tempestades que às vezes assolavam o lago. Casado, morando em Cafarnaum, perdeu cedo a esposa. A sogra ainda vivia, e por ela soube-se da presença de uma dor que já marcava seus dias. Ele sabia que havia algo mais, mas não sabia o quê. Era impulsivo, às vezes duro, outras vezes ingênuo, como quem carrega no peito um misto de força e fragilidade. Simão não era um homem fácil, mas era sincero. Seu olhar, quando cruzava o horizonte ao fim de cada jornada, parecia perguntar a Deus por que tudo era tão difícil, tão incompleto, tão passageiro. Havia uma sede em sua alma, uma espera sem nome. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a ser chamado pelo próprio Cristo para viver a travessia mais transformadora de sua existência. Seria pescador de almas, mas antes precisaria ser despido de suas certezas, quebrado em sua autossuficiência e restaurado pelo olhar daquele que tudo vê. A história de São Pedro é a história de todos os que já tentaram andar sobre as águas e afundaram. É a narrativa de um homem que ousou amar profundamente, mas que também teve medo, caiu, negou e chorou. Ninguém representa melhor a tensão entre fé e dúvida do que ele. Pedro, a pedra sobre a qual Cristo edificaria sua igreja, era antes um homem de carne e lágrima, que vacilava mesmo depois de ter visto o impossível. E é por isso que sua história cura, consola e sustenta, porque mostra que não é preciso ser perfeito para seguir Jesus. É preciso apenas confiar, levantar e amar de novo. Este caminho que agora começa é mais do que uma biografia. É um espelho para todos os que se sentem indignos, todos os que já tropeçaram no meio da fé, todos os que gritam em silêncio como ele gritou: Senhor, salva-me. Que esta travessia pela vida de São Pedro seja, para cada coração cansado, um novo passo sobre as águas. Porque mesmo quando afundamos, há sempre uma mão estendida do céu. Antes que alguém o chamasse de Pedro, ele era apenas Simão, um menino da vila de Betsaida, na Galileia, onde o sol parecia nascer mais cedo e os ventos do lago marcavam o ritmo da vida. Filho de Jonas, aprendeu desde pequeno a manusear as redes, a medir a direção da correnteza e a reconhecer o tempo de lançar e de recolher. Suas mãos, ainda tão jovens, já carregavam o cheiro persistente do sal e a aspereza dos cordames. Era ali, entre barcos de madeira e silêncios quebrados apenas pelos remos, que ele crescia. Não há registros sobre a presença materna em sua infância, nem sabemos ao certo a idade em que se casou, mas a Escritura nos revela que Jesus, um dia, curou sua sogra de uma febre, o que indica que Simão conheceu a dor da perda, talvez a viuvez precoce, e seguia sua lida com o coração parcialmente quebrado. Cafarnaum, onde vivia, era mais que uma cidade de pescadores. Era um lugar de encontros, de contrastes, onde judeus piedosos conviviam com cobradores de impostos e estrangeiros. E ali, no vai e vem do comércio, Simão mantinha sua barca, dividindo tarefas com o irmão André. Mas o que o distinguia de tantos outros homens do lago era a intensidade com que vivia cada coisa. Era aquele tipo de homem que falava antes de pensar, que se exaltava com facilidade, que tinha uma coragem desajeitada e uma sinceridade que beirava a imprudência. E mesmo assim, no fundo de seu espírito, havia algo que ainda não encontrara nome. Uma fome de verdade, uma sede de Deus que os dias comuns não saciavam. Ninguém via isso olhando de fora. Para muitos, era só mais um pescador galileu, com os pés rachados do trabalho e o rosto endurecido pelo tempo. Mas Deus via, e via desde sempre. Como em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses do seio, eu te consagrei.
Simão não fazia ideia do que estava por vir, mas já havia nele traços de alguém chamado para algo grande, não por mérito, mas por escolha divina. Era na sua impulsividade que Deus veria firmeza e na sua queda que Deus manifestaria a redenção. Era ali, entre redes e esperas, que a história de uma pedra começava a ser moldada. Uma pedra ainda bruta, mas escolhida para sustentar uma igreja inteira. As madrugadas em Cafarnaum começavam cedo. O barulho das ânforas sendo arrastadas, o murmúrio dos outros pescadores preparando as embarcações e o frio cortante que subia da água formavam uma rotina repetida por anos. Simão conhecia cada pedra do caminho até o cais, cada ponto do lago onde o peixe era mais abundante. Mas o que ninguém via era que, por dentro, ele carregava uma inquietação que nem as redes mais cheias conseguiam acalmar. Havia algo nele que não se acomodava ao comum. Entre uma jornada e outra, entre o peso dos remos e a troca das iscas, seu olhar buscava algo que não estava no horizonte, mas no invisível, como se seu espírito pressentisse que existia uma promessa oculta na vida, algo além da subsistência, algo além da sobrevivência. O irmão André, mais sereno, já havia se aproximado de João Batista, e às vezes falava de arrependimento, de preparação, de um Messias que se aproximava. Simão ouvia, mas não comentava. Era um homem de ação, não de discursos. Ainda assim, cada palavra deixava nele um incômodo estranho, como uma semente lançada em solo ainda endurecido. Começava a desconfiar que aquela sede que carregava não seria saciada por conquistas materiais, nem mesmo pelo respeito da comunidade ou pelo conforto de uma pesca farta. Começava a perceber que havia uma espera em seu peito, não por algo, mas por alguém. Era uma alma inquieta. E Deus ama almas inquietas, porque nelas a graça encontra espaço para agir. Simão não buscava reconhecimento espiritual, não pensava em se tornar discípulo de ninguém. Mas, como em Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mesmo sem saber, Simão já o buscava. Cada suspiro diante do lago era uma oração sem palavras. Cada frustração com as noites improdutivas era um clamor encoberto por silêncio. O Deus eterno já caminhava ao seu encontro, e o homem de alma inquieta estava prestes a ser sacudido pelo olhar daquele que veio transformar o ordinário em eternidade. Foi numa dessas manhãs em que o sol ainda se espreguiçava por trás das colinas da Galileia que tudo mudou. André, já tocado pela pregação ardente de João Batista, voltou apressado, com os olhos acesos e a respiração entrecortada, dizendo a Simão que havia encontrado o Messias. Simão não respondeu de imediato. Seu coração, habituado à cautela das redes, desconfiava de promessas grandes demais. Mas seguiu o irmão talvez por curiosidade, talvez por aquela inquietação antiga que há tempos o acompanhava. E foi então que os olhos se encontraram. Jesus olhou para ele com uma firmeza tão mansa e ao mesmo tempo tão profunda que parecia atravessar não apenas o rosto de Simão, mas sua alma inteira. Sem pedir nome, sem perguntar nada, o mestre o chamou de Cefas, que quer dizer Pedro, pedra. Naquele instante, o pescador comum ouviu o nome de uma missão que ainda não compreendia, mas que já o marcava para sempre. Não houve milagre, nem sermão, nem apelo. Apenas um olhar e um novo nome. Era o começo de uma reviravolta silenciosa, como quem é tocado por dentro antes de entender por fora. Jesus não o escolheu porque era sábio, justo ou santo, mas porque era real, imperfeito e disponível. Como em João capítulo 1, versículo 42. Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer pedra. Não foi uma proposta, foi uma convocação. Simão ainda voltaria ao barco naquele dia, mas seu coração já não pertencia mais à margem. Algo havia sido aceso e nem ele sabia explicar. Só sabia que, pela primeira vez, sua alma inquieta havia encontrado repouso num olhar. Aquele encontro não o transformou por completo. Ainda seria preciso tempo, provações, quedas e reencontros, para que Pedro nascesse de verdade dentro de Simão. Mas o primeiro passo já havia sido dado.
porque quando Deus nos chama pelo nome novo, Ele também nos prepara para suportar o que esse nome carrega. E mesmo sem entender o peso daquela palavra, pedra, Simão começava ali a trilhar o caminho de quem seria o alicerce visível de uma promessa eterna. Não porque era forte, mas porque foi escolhido. E o amor que escolhe também sustenta. A vida seguiu com suas repetições, e por um tempo, Simão continuou entre barcos e redes, tentando conciliar o velho ofício com a estranha presença daquele rabi que lhe dera um novo nome. Mas então, veio o dia em que tudo foi exigido. Não mais o coração, mas a decisão. Era uma manhã como tantas, mas com um cansaço diferente. A noite fora longa, o trabalho árduo, e os peixes haviam desaparecido das águas. Simão lavava as redes, frustrado e resignado, quando Jesus se aproximou e pediu seu barco emprestado. A multidão crescia na margem, e a embarcação de Simão tornou-se púlpito para aquele que ensinava com autoridade e ternura. Ele falava com palavras que curavam. Mas quando terminou, olhou novamente para Simão e disse algo desconcertante: "Faze-te ao largo, e lançai vossas redes para a pesca." Lucas capítulo 5, versículo 4. Era o pior momento para tentar de novo. Simão, experiente e exausto, sabia que os peixes não viriam. Mas ali já havia mais do que razão. Havia obediência. E ele respondeu: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes." Lucas capítulo 5, versículo 5. E foi nesse gesto de fé cansada, nesse movimento contrário à lógica e ao desânimo, que o milagre aconteceu. As redes se encheram tanto que ameaçavam romper. Um sinal, uma resposta, um chamado. E diante daquele prodígio, Simão caiu de joelhos e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Lucas capítulo 5, versículo 8. Era a primeira vez que ele reconhecia com profundidade quem era Jesus e quem ele mesmo era diante dele. Foi então que tudo se definiu. Jesus não o rejeitou nem condenou sua indignidade. Apenas o olhou com firmeza e disse: "Não temas, doravante serás pescador de homens." Lucas capítulo 5, versículo 10. E naquele instante, Simão deixou tudo: redes, barco, sustento, e seguiu o mestre. Não sabia ainda onde isso o levaria, mas sabia que não podia voltar à margem. Deus o chamava para águas mais profundas. E o homem que um dia duvidaria ao caminhar sobre o mar, começou ali sua jornada com um passo de fé sobre o chão firme da renúncia. Era noite fechada e o vento cortava com violência sobre as águas agitadas do lago. Os discípulos, cansados e amedrontados, remavam contra a tempestade. Simão Pedro estava entre eles, com as mãos firmes no remo e o coração acelerado não apenas pela ventania, mas por uma inquietação que vinha de dentro. Já não era mais o pescador que se bastava a si mesmo. Era um homem em travessia, aprendendo a confiar, mesmo sem entender. Foi então que, em meio à escuridão, surgiu uma silhueta sobre as ondas. Alguém vinha em sua direção, andando sobre o mar. E o medo se transformou em espanto. Pensaram ver um fantasma. Mas a voz que se fez ouvir era a mesma que um dia o chamara à margem. "Tende confiança, sou eu, não temais." Mateus capítulo 14, versículo 27. Foi Pedro quem respondeu, impulsivo e vulnerável como sempre: "Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas." Mateus capítulo 14, versículo 28. E Jesus disse apenas: "Vem." Mateus capítulo 14, versículo 29. E ele foi. Simão Pedro desceu do barco e começou a andar sobre o mar. Por alguns segundos, ele fez o impossível. Por alguns passos, venceu as leis da natureza pela força da fé. Mas bastou que sentisse o vento mais forte, bastou que olhasse para o medo em vez de olhar para Cristo, e ele começou a afundar. "Senhor, salva-me!" gritou, e imediatamente Jesus estendeu a mão. Segurou-o e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Mateus capítulo 14, versículos 30 e 31. E juntos subiram de volta ao barco, e o vento cessou. Esse episódio é mais do que um milagre. É um retrato da alma de Pedro.
Um homem que ousava amar, que se lançava com tudo, mas que ainda não sabia manter os olhos fixos no amor quando o medo soprava mais forte. É também um retrato de todos nós, que começamos na fé e diante das tormentas vacilamos. Mas é também a revelação mais terna de Jesus. Ele não esperou Pedro afundar por completo. Ele não o deixou submergir para aprender. Ele o salvou, mesmo em sua dúvida, porque o amor de Deus não exige fé perfeita. Exige apenas um grito sincero: salva-me. E Pedro gritou, e foi salvo, e nunca mais esqueceria a mão que o levantou. O caminho que Pedro percorria ao lado de Jesus era feito de maravilhas e mistérios, mas também de perguntas profundas que nem todos ousavam fazer em voz alta. Um dia, enquanto caminhavam rumo às aldeias da região de Cesareia de Filipe, Jesus interrompeu o silêncio e lançou a questão que viraria a chave da história de Pedro e da própria igreja. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Mateus capítulo 16, versículo 13. Os discípulos responderam com as vozes do povo: João Batista, Elias, algum dos profetas. Mas então veio a pergunta que nenhum deles esperava: E vós, quem dizeis que eu sou? Mateus capítulo 16, versículo 15. Foi Pedro quem respondeu, sem cálculo, sem temor, apenas com a verdade que queimava dentro dele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Naquele momento, as palavras de Pedro atravessaram os céus. Jesus reconheceu que aquela resposta não viera da carne nem do sangue, mas do Pai que está nos céus. E então declarou: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. O pescador se tornava rocha. O homem impulsivo era agora o fundamento de uma promessa eterna. Mas ali também começava o peso da escolha. Pedro havia tocado o mistério de Cristo, mas ainda não compreendia plenamente o que significava seguir um Messias crucificado. Pouco tempo depois, ao ouvir que Jesus deveria sofrer, ser morto e ressuscitar, Pedro tentou dissuadi-lo dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Isso nunca te acontecerá. Mateus capítulo 16, versículo 22. E Jesus, com a mesma firmeza com que antes o havia exaltado, agora o repreende: Afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim um escândalo, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 23. O contraste é forte, mas necessário. A rocha seria forjada no fogo da contradição, no embate entre a fé que confessa e a carne que ainda teme. Pedro agora sabia quem era Jesus, mas ainda precisava descobrir quem ele mesmo era, à luz desse Cristo que o amava o suficiente para corrigi-lo, sustentá-lo e confiar-lhe as chaves de um reino que só se abre pela cruz. O céu de Jerusalém parecia pesar sobre os telhados naquela noite. Era a véspera da cruz, e o ar estava impregnado de pressentimentos. No cenáculo, durante a última ceia, Jesus falou de traição, de abandono, de dispersão. Mas Pedro, que sempre fora o primeiro a falar, levantou-se com fervor e declarou: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Mateus capítulo 26, versículo 33. E quando Jesus, com tristeza nos olhos, lhe disse: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mateus capítulo 26, versículo 34. Pedro protestou ainda mais forte: Ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. Mateus capítulo 26, versículo 35. Era sincero, mas a sinceridade não substitui a vigilância. E Pedro ainda não sabia o quanto era frágil. No jardim do Getsêmani, enquanto Jesus suava sangue em oração, Pedro dormia. Depois, quando os soldados vieram prender o mestre, ele reagiu com a espada cortando a orelha de um servo. Mas Jesus, mais uma vez, o desarmou, com a paz, não com o ferro. E então veio a fuga.
E então veio o medo. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote, onde se misturou entre os guardas e as criadas. Era noite fria, e ele se aquecia ao redor de uma fogueira quando a primeira pergunta veio: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mateus capítulo 26, versículo 69. E ele respondeu: Não sei do que falas. Pouco depois outra o reconheceu. Este homem estava com Jesus de Nazaré. E ele jurou: Não conheço tal homem. Mateus capítulo 26, versículos 71 e 72. Por fim, um grupo o confrontou. Com certeza, tu também és um deles, pois até teu modo de falar te denuncia. E Pedro começou a praguejar e jurar: Não conheço esse homem. Mateus capítulo 26, versículo 74. Foi então que o galo cantou. E naquele exato momento, segundo o Evangelho de Lucas, Jesus voltou o olhar para Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 61. O mesmo olhar que um dia o chamou, agora o atravessava na hora da queda. E Pedro, ao lembrar-se das palavras de Cristo, saiu dali e chorou amargamente. Mateus capítulo 26, versículo 75. Não foi um choro de desespero, mas de dor verdadeira. A dor de quem reconhece que traiu o amor. A dor de quem caiu no abismo que nunca pensou alcançar. Era o ponto mais baixo da sua jornada, mas também o solo fértil onde Deus plantaria a misericórdia que o levantaria depois. Pedro não se perdeu ali, porque ao contrário de Judas, que se entregou ao remorso sem esperança, Pedro entregou seu pranto ao olhar de Jesus. E foi esse olhar que começou a curá-lo por dentro. Mesmo sem saber, Pedro já caminhava rumo à reconciliação, porque a graça de Cristo não abandona os que choram sua fraqueza. Ela os espera à margem, onde tudo recomeça. O silêncio entre o galo e o reencontro foi longo. Depois da ressurreição, Pedro correu ao sepulcro vazio e viu as faixas no chão, mas seu coração ainda carregava o peso da última negação. Carregava a lembrança do olhar de Jesus na noite escura, a ferida aberta da promessa quebrada. Mesmo com a alegria dos testemunhos de que ele havia ressuscitado, havia uma pergunta que Pedro evitava: como o Senhor poderia confiar de novo em quem o negara? Mas o Cristo ressuscitado não evita feridas. Ele as toca, as cura e as transforma em missões. E foi por isso que, em uma manhã calma à beira do mesmo lago, onde tudo havia começado, Jesus apareceu novamente. Pedro e os outros discípulos tinham voltado a pescar. Talvez buscassem refúgio na rotina ou conforto naquilo que já conheciam. Mas aquela noite também fora infrutífera. E como da primeira vez, alguém na margem os orientou a lançar as redes de novo. Quando as redes se encheram milagrosamente, João foi o primeiro a perceber. É o Senhor. João capítulo 21, versículo 7. Pedro não hesitou. Lançou-se à água nadando em direção à margem. O amor era mais forte do que a vergonha. E ali, diante do fogo aceso e do pão partido, Jesus refez o caminho da confiança quebrada. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? João, capítulo 21, versículo 15. Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. A pergunta se repetiu. E pela terceira vez, Pedro entristeceu-se, pois compreendeu que aquele número não era aleatório. Cada pergunta era um bálsamo para uma negação. E na terceira resposta, disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. João, capítulo 21, versículo 17. E Jesus mais uma vez confiou-lhe o rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Não houve reprovação nem castigo. Houve restituição. Jesus não apenas o perdoou, mas o reafirmou como pastor. Ali à beira do lago, onde outrora fora chamado pela primeira vez, Pedro foi restaurado. Não como quem retorna ao ponto de partida, mas como quem volta mais maduro, mais consciente da própria fraqueza, mais capaz de amar com humildade. Porque a queda o havia feito mais forte. E agora ele sabia. Não era digno, mas era amado. E por ser amado, era chamado a amar. Até o fim. Os anos passaram. E Pedro, agora apóstolo consolidado e pastor da igreja nascente,
Atravessou fronteiras, enfrentou perseguições e viu a fé florescer mesmo sob o açoite dos poderosos. Em Jerusalém, curava enfermos, pregava com intrepidez, ressuscitava mortos e suportava as prisões com uma paz que só os que viram o ressuscitado podem carregar. Mas seu destino final não estava nas margens do lago da Galileia, nem nas vielas da Judéia. Estava em Roma, o coração do império, onde a cruz de Cristo também haveria de ser erguida sobre a vida dele. A tradição nos conta que, após anos de missão, Pedro foi preso e lançado no cárcere Mamertino, em Roma, junto com o apóstolo Paulo. O imperador Nero, em seu delírio tirânico, havia lançado sobre os cristãos a culpa pelo incêndio que devastou a cidade no ano 64, e a perseguição que se seguiu foi tão cruel quanto indiscriminada. Pedro não se escondeu, não fugiu, não tentou proteger a si mesmo. Sabia que seu tempo se aproximava. Ele que um dia ouvira de Jesus: em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e ias para onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. João capítulo 21, versículo 18. Agora compreendia o alcance daquela profecia. Seria conduzido à cruz, mas a cruz de Pedro teria uma particularidade. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. E assim foi feito. Em um lugar onde hoje se ergue a Basílica de São Pedro, ele entregou seu último suspiro. Aquele que um dia afundou nas águas por duvidar, agora se entregava ao martírio por amor. Aquele que negara por medo, agora morria com os olhos fixos no céu. E sua cruz, invertida, tornou-se símbolo de humildade, de fé provada, de amor que não recua. Naquele momento, a pedra que fora bruta se tornava plenamente viva. Sua entrega não foi o fim, mas o ápice de uma jornada moldada pelo olhar de Cristo, sustentada pela misericórdia e coroada pelo sacrifício. Pedro não terminou como começou. Terminou como uma rocha, não por força própria, mas pela graça que o escolheu e o sustentou até o fim. O corpo de Pedro foi retirado da cruz com reverência por aqueles que o amavam e sepultado próximo ao local do seu martírio. Ali, sobre seu túmulo séculos depois, o imperador Constantino mandaria erguer a primeira basílica de São Pedro, sinal de que a fé daquele pescador galileu continuava viva, fecunda e fundamentada. Mas o verdadeiro legado de Pedro não está apenas nas colunas do Vaticano, nem nas chaves esculpidas nos brasões. Está na sua história. Está em sua alma frágil que se tornou forte pela graça. Está em sua queda pública que se converteu em testemunho de esperança para todos os que ainda caem. Pedro não foi lembrado como o homem que afundou, mas como aquele que, mesmo afundando, gritou: Senhor, salva-me! E por isso foi levantado. Na Igreja Católica, ele é honrado como o primeiro Papa, fundamento visível da unidade e da autoridade espiritual confiada por Cristo. Como está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa promessa continua viva em cada sucessor seu, e seu exemplo continua a sustentar os que, como ele, tentam caminhar pela fé, mesmo quando tudo ao redor parece afundar. As tradições orientais, as igrejas reformadas e os próprios fiéis de todo o mundo o reconhecem como corifeu dos apóstolos, mártir da fé, testemunha do Cristo vivo. Pedro é o padroeiro dos pescadores, mas também de todos os que erram tentando acertar, de todos os que têm um coração sincero, mas instável, e que encontram no olhar de Jesus o caminho de volta. Ele é lembrado como o porteiro do céu, guardião simbólico das chaves, mas também como o irmão mais velho na fé, que ensina que não se trata de nunca cair, mas de sempre voltar. Sua vida é um evangelho à parte, não escrito com tinta, mas com lágrimas, com renúncia, com cruz. E esse evangelho continua a ser proclamado toda vez que alguém, tocado por sua história, decide recomeçar. A vida de São Pedro nos ensina que a fé verdadeira não nasce da perfeição, mas da entrega sincera.
Ele foi escolhido não por ser o mais preparado, mas por ser o mais disponível. Disponível para amar, para tentar, para errar e recomeçar. Pedro nos mostra que Deus não desiste de quem cai, mas estende a mão justamente quando a alma já não tem mais força para se levantar. Como em Mateus capítulo 14, versículo 30. Senhor, salva-me. Esse clamor atravessa os séculos e continua sendo a oração mais poderosa de quem ainda afunda entre as dúvidas, os medos, as culpas e as tempestades da vida. Quantos de nós temos um Simão dentro de nós, esse lado humano, impulsivo, instável, e desejamos com todo o coração nos tornarmos uma pedra firme nas mãos de Deus? Pedro prova que isso é possível, não porque somos fortes, mas porque Ele é fiel. Não porque merecemos, mas porque fomos alcançados por um amor que restitui e envia. Mesmo quem negou, mesmo quem vacilou, mesmo quem afundou, pode ser chamado para apacentar, para sustentar, para guiar outros até o coração de Cristo. Se hoje você se sente distante, ferido ou envergonhado por suas quedas, lembre-se de Pedro. Se há alguém na sua família que parece ter se afastado da fé, como ele se afastou na noite do medo, lembre-se de que o olhar de Jesus ainda busca. Reze por esse filho, por esse irmão, por esse esposo ou neto. Coloque aqui nos comentários o nome de alguém que você quer ver restaurado, amado e reencontrado por Deus. Vamos rezar juntos, porque a história de Pedro é também a nossa história, a de um coração imperfeito, mas infinitamente amado. E se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com quem mais precisa reencontrar o olhar de Cristo. Inscreva-se para continuar caminhando conosco na fé. Curta, comente e leve esta mensagem a quem anda afundando em silêncio. Que São Pedro interceda por nós e que sua vida continue a ser, para cada um de nós, um caminho sobre as águas, não por sermos firmes, mas porque Ele não nos deixa afundar. Amém.